Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar na passagem que está no livro de Mateus, a partir do versículo 17, Mateus 20, versículo 17, tá bom? Fala assim: Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou seus discípulos de um lado e falou com eles em particular. Enquanto caminhavam, ele disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então Jesus, no seu tempo que ele começou o seu ministério, né, seus milagres, e que ele começou a anunciar a sua salvação e fazer, né, maravilhas, ele sempre falava com seus discípulos, que depois seriam os apóstolos, né? Ele sempre falava e sempre explicava para eles que era necessário que se cumprisse, né, o plano de salvação do Pai, que ele seria entregue aos incrédulos, aos fariseus, aos que não temiam a Deus, ele seria entregue na mão dos homens e seria crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E eu fico imaginando, né, se fosse nos nossos dias, se nós estivéssemos caminhando com Jesus, como seria difícil ouvir isso. E por isso muitas vezes eles também tiveram essa dificuldade de entender essas palavras de Jesus, de aceitar essas palavras de Jesus, não é? Porque nós somos terrenos, né? A gente vê tudo por uma ótica assim terrena muitas vezes. E ali eles tinham essa dificuldade, né? Mas tudo se cumpriu e ele ressuscitou. Aleluia, ele está vivo, ele reina e ele voltará. Tô olhando aqui os passarinhos, oh meu Deus. Gente, continuando aqui o pedido de uma mãe a partir do 20. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus. Curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? O que é que você quer? Perguntou Jesus. Prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos filhos dela: Vocês não sabem o que estão me pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Então, Jesus aqui estava explicando para aquela mulher e para os filhos de Zebedeu, né? Eu acho que era Tiago e André. Meus queridos, eu não tenho certeza não, tá? Mas eu acho que era Tiago e André. E Jesus fala: vocês podem beber o cálice que eu vou beber, porque Jesus padeceu muito na mão dos homens e Jesus teve uma morte que era dada só aos piores criminosos. Jesus teve a sua morte de cruz, né? Mas nós sabemos que tudo isso foi por amor a nós, né? Foi ali em sacrifício pelos nossos pecados. E eles falam que não, nós podemos, Jesus. E Jesus fala: de fato, vocês vão beber o mesmo cálice, porque, na verdade, quase todos os discípulos, os apóstolos, eles tiveram mortes de mártir, né? Tiveram mortes muito cruéis, né? Foram perseguidos, muitos foram açoitados, muitos tiveram presos, né? Como Paulo e Pedro. E
muitos foram mortos de forma muito violenta, né? Degolados, esfaqueados, né? Aliás, naquele tempo era de espada, né? Queimados vivos, né? Pedro foi crucificado, né? Mas pediu que fosse de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ter uma morte semelhante à de Jesus. Então, assim, mas ele explica, né, que escolher quem vai estar à destra dele no reino do céu, só o Pai, né, que poderia fazer essa escolha, que ele já tinha reservado. E aqui, meus queridos, continua aqui. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os dois irmãos. E então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então aqui nós vemos um dos propósitos de Deus para nossas vidas, né? Sermos servos. Você sabe quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Tem alguns que são comuns a todos nós que amamos Jesus. O propósito de Deus é que nós sejamos adoradores. O propósito de Deus é que nós sejamos frutíferos, né? Como está lá em Mateus 13, né? Sobre a videira e os ramos. É que a gente venha dar frutos para o reino. E aqui Jesus revela mais um dos propósitos. Nós também nascemos para servir a Deus e para servir ao próximo. Isso é uma mensagem muito importante, irmãos. O Senhor não nos chamou para ser servidos. O Senhor não nos chamou para sermos bajulados, mas para nós sermos servos. E que a gente possa estar abraçando essa causa de servir ao próximo, de servir dentro de casa, de servir entre os nossos familiares, de servir na nossa comunidade, algo que você tiver oportunidade, de servir a alguém no seu trabalho, de servir a alguém através do seu trabalho, de servir a alguém no reino, né? Buscar de Deus em oração, Senhor, qual o propósito, qual os dons, de que maneira o Senhor quer me usar na obra do Senhor, né? Aí continua aqui, ó. Jesus cura 2 cegos. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos, sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar. Responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles, e no mesmo instante eles puderam ver. E então seguiram Jesus. Então, meus amados, olha só, essa mensagem também está relatada no livro de Lucas e de Marcos, mas lá está como apenas um cego, né? Bartimeu, a cura do cego Bartimeu. E aí, isso daqui não é porque a Bíblia tem algo que não está, né? De um livro está de um jeito, de outro está de outro. É uma questão de narrativa. Mateus, ele usou essas palavras para narrar esse fato, né? Ele não se atentou tanto aos detalhes. Já Marcos, ele já se atentou mais aos detalhes, né? Mostrando, às vezes, aquele que chamou mais atenção, né? Que foi o Bartimeu,
talvez ele tenha gritado mais, né? E Lucas ele descreve ainda, né, com mais detalhes, né, que ele largou a sua capa, não é? Ele largou a sua capa e continuou gritando por Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, entre nós e Jesus sempre vão se levantar obstáculos para tentar dizer que ele não vai nos ouvir, de que ele não está conosco, de que não tem planos para as nossas vidas, ou que nós não somos capazes, ou de que não vai acontecer o milagre que você vem há muito tempo orando, que você vem há muito tempo confiando. Essas vozes, elas podem ser tanto internas, dos nossos medos, né? Pensamentos negativos, né? Até coisas que pessoas falam, e até mesmo ataques espirituais. E até dentro da igreja, às vezes a gente pode entrar aqueles que estão seguindo Jesus. Aquelas pessoas estavam seguindo Jesus, mas elas mandaram que eles se calassem. Então nós temos que estar atentos e não deixar que nada nos tire do caminho, que nada nos tire do propósito, que nada nos faça desistir, porque a última palavra vem de Deus e só Ele pode falar não, ou espere mais um pouco, ou como Ele falou, né, para os cegos, curou-os, né? Sim, vocês estão curados. Então, que nós possamos reter as promessas, a fé no nosso coração. A fé, a palavra de Deus diz que essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Aleluia. Então, vamos ficar firme? Glória a Deus. Vamos esperar no Senhor, porque Ele é fiel. Meus amados, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Deixa aqui o seu like, um comentário de onde você está me ouvindo, um testemunho, um pedido de oração, se você quiser. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Se não é inscrito, inscreva-se. Fique com Deus.